Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa etapa 7 ou ala 7, né, do nosso processo de implementação de governança e segurança para a inteligência artificial. E nessa aula nós vamos falar sobre avaliar os riscos para a inteligência artificial. Eu ia falar inteligência emocional, mas é inteligência artificial, né? Brincadeiras à parte, foi só uma brincadeira aqui para você. Acordei, vamos lá, Dani. Já estamos na etapa 7, ok? Passamos pela etapa da criação do business case, passamos pela etapa 2, definição do escopo, passamos também pela parte de inventário, etapa 4, identificamos os requisitos, juntamos tudo isso com o inventário, depois construímos nosso modelo de governança, incluindo papéis e responsabilidades. Na última aula, nós classificamos os casos de uso por risco e agora nós vamos avaliar os riscos. Vamos lá? Vamos direto ao ponto? Nessa etapa agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a parte de diagnóstico de impacto em inteligência artificial, o famoso AIIA. Vamos fazer análise de impacto em cima da inteligência artificial, ok? Então, bora lá. Vamos agora. Bom, nós já falamos nas aulas anteriores da diferença entre a parte de você fazer uma avaliação de impacto na inteligência artificial e na avaliação de impacto na proteção de dados, ok? Então, mas vamos lá, só para relembrar aqui, para todo mundo estar relembrando, o que nós vamos fazer aqui? A diferença é que a parte da proteção de dados, eu até usei um exemplo na aula anterior, deixa eu até botar aqui, ó. Até usei um exemplo na aula anterior falando da fechadura da casa. Então, assim, o que nós fazemos na parte do diagnóstico, né, do assessment, da avaliação de impacto na proteção de dados? Nós fazendo uma analogia, é como se você tivesse tem a casa, tem a sua casa, e nós vamos verificar se a fechadura da casa está protegendo as pessoas que estão dentro da casa. Ou seja, se tem algum risco ali em relação à fechadura da porta que vai afetar as pessoas que estão dentro da casa. No que nós vamos falar agora, no AIIA, a gente vai avaliar a casa toda. A gente não vai olhar quem está dentro da casa só. A gente vai olhar a parte elétrica, janela, porta, estrutura. Nós vamos olhar tudo, fazendo uma analogia bem rápida aqui. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, então, o DPIA ele é focado na parte de privacidade das pessoas, ok? Dados processados relacionados às pessoas. E o que a gente vai olhar aqui agora é o todo, perfeito? Bora lá! Então, nós temos aqui... essa parte aí é muito importante. Vou trazer aqui um comparativo entre a parte de análise de impacto da IA, análise de impacto para a parte de proteção de dados e a parte de avaliação de riscos de segurança da informação. Vamos lá. No caso o foco principal do IA, é o que eu já falei. A gente, nós vamos olhar o todo relacionado aos sistemas de inteligência artificial. O DPA já é para parte titular de dados pessoais, ou seja, são as pessoas lá que a gente vai falar. E a parte de riscos de segurança, a gente vai olhar confidencialidade, integridade e disponibilidade. Nossa, Dani, tá parecendo até as provas de certificação lá de ISO, parece. E na série da ISO 27001, série 27000, que é de segurança da informação lá e privacidade, nós temos também a ISO 27005, que é a parte de gestão de riscos, ok? Base normativa, então, para cada cenário a gente tem uma base normativa, que eu coloquei aqui. Não vou ficar passando em todas elas, porque a gente está aqui para ir direto ao ponto, mão na massa aqui, para fazer a implementação disso tudo. E é lógico, você vai adaptar tudo isso para a realidade da sua organização. Quando é obrigatória, então, quando os sistemas são classificados como crítico alto, nas etapas anteriores a gente fez essa classificação, ok? Sempre que houver dados pessoais, processamento de dados pessoais, ou todos os ativos do escopo do sistema de gestão de segurança da informação. Quem são sugestão de quem são os responsáveis, qual que é a principal entrega, todos esses vão olhar de saída, que é a saída do processo, tá?
qual que é o principal entregável, vai para facilitar. Então, hoje nós vamos ver o plano de tratamento de riscos e a parte do aceite de riscos, ok? E se usam dados pessoais ou não. Tem mais coisa aqui para baixo também, tá? Mas tem dados pessoais ou não, ok? Vamos lá? Vamos lá. Qual que é a metodologia que será utilizada? Então, existe um processo para conduzir essa avaliação, esse diagnóstico, esse acesso, no nome que você quiser dar agora aí, para análise de impacto aí, para avaliação de impacto aí da inteligência artificial, dos sistemas de inteligência artificial para a sua organização. Então tem uma parte de preparação, onde nós vamos reunir todas as informações que nós temos até agora. Vamos fazer o kickoff com a equipe multidisciplinar, a turma toda que vai ser envolvida. Vamos fazer a identificação, e aí vocês vão ver como fazer essa identificação hoje. A análise do risco, o tratamento do risco, trabalhar parte de revisão, aprovação, etc. Essa parte de processo, como que funciona? O mundo ideal e o correto é você transformar essa visão de processo em um documento lá do mapeamento dos processos da área onde você está atuando hoje na sua organização. Por quê? Porque dentro da mentoria manual a gente tem esse documento de exemplo para você implementar na sua organização. Não é nesse módulo de IA, é em outro módulo, mas você tem lá as entradas do processo, os gatilhos do processo, você tem as atividades que fazem o processo rodar e você tem os entregáveis ou as saídas. Perfeito? Por que eu estou falando isso? Porque aqui você tem todo o processo. Na prática, tudo isso precisa estar naquele documento também. Vamos lá? Vamos continuar então. A parte, porque a gente está falando do quê, pessoal? A gente está falando da metodologia, ok? Então, primeira parte da metodologia, você tem o processo de condução da avaliação de impacto da inteligência artificial na sua organização. Depois, você tem a parte de escala de probabilidade. Então, você tem aqui, uma escala de probabilidade. Cada organização tem a sua. Então, você pode usar a que está sugerida aqui, ou você pode conversar. Se você tem uma área de compliance, uma equipe de governança compliance, converse com eles que eles já têm uma escala deles. A gente vai usar sempre o ideal é todo mundo ter como é que fala? Uma matriz de risco enterprise, né? Ou seja, da organização toda, e não cada área ter a sua. Ok? Então você tem aqui a sua matriz de probabilidade. Probabilidade do quê? Do problema acontecer. Qual que é a probabilidade do problema acontecer? Então aqui você tem a escala e tem a descrição. Legal? A gente não vai ficar passando por tudo isso. Aqui é só para a gente passar para a metodologia. Por quê? Porque a parte mais importante está mais para frente. Nas outras aulas do Manual do CISO, a gente já passou por tudo isso também. Escala de impacto. Então tem lá catastrófico, grande, moderado, pequeno, insignificante. E aqui tem uma descrição do impacto nas pessoas. Qual que é o impacto financeiro, qual que é o impacto regulatório e o impacto reputacional. Você tem uma escala aqui de impacto aqui, é só verificar, você lendo aqui, você incluindo as informações da sua organização, de novo, você precisa adaptar o template para a realidade da sua organização, você consegue ter o nível de impacto aqui. Ok? Vamos lá? Agora vem a parte que realmente interessa. Vamos dizer assim, né? Tudo aquilo era importante, mas é exatamente isso. A gente já passou rapidamente pela metodologia para ir já para o como. Identificação e contexto do sistema. Precisamos das informações do sistema que será avaliado. Então você vai colocar lá o nome do sistema, o ID que está lá no inventário. Por quê? Lembra que vocês fizeram inventário na etapa 3? Vou ficar falando isso todas as aulas. Vai, Dani. Por quê? Porque tem gente que não faz inventário. Sem inventário a gente ficou cego. Ficou cego, o que a gente tem é improviso. O que a gente tem é uma agenda de caos. O que a gente tem é Shadow IT na empresa. Ou Shadow AI nesse caso aqui. Legal? Vamos lá? Então você vai colocar o quê? As informações básicas, a versão avaliada, o tipo de... A versão avaliada do quê? Da sua IA. O tipo de IA, se é Machine Learning, se é generativo, se é MTPL, se é Computer Vision, seja lá o que for, tá? Qual que é o status?
está em desenvolvimento essa solução de IA, se essa solução de IA já está em produção, ou se ela está em expansão de uso. Aí você vai colocar aqui o status que você achar melhor para a realidade da sua organização. Classificação de riscos, a gente já fez isso nas etapas anteriores, já foi feito isso. Por isso que, se você está nessa aula e não está entendendo nada do que eu estou falando, é porque você pulou as etapas anteriores. Ou algumas das etapas anteriores. Então, volta lá para as etapas anteriores, ok? Data de entrada em produção do sistema de IA. Quem que é o proprietário do sistema de IA que você está avaliando? Quem que é o responsável técnico? Ok? Quem é o fornecedor, caso tenha um fornecedor, né? E aonde está instalado esse sistema de IA? Está on-premise, está em cloud, está como software as a service, é híbrido, aonde está rodando isso aí? E aí vem a descrição técnica do seu sistema de IA. Então você vai colocar lá qual que é o propósito desse sistema, como ele funciona, e aí você vai preencher tudo aqui, ó. Então, eu já coloquei, ó, lá, escrever em 2 ou 4 frases, né, qual problema o sistema resolve e qual o benefício esperado. Depois, como o sistema funciona? Coloca lá o fluxo de entrada, processamento, saída, os entregáveis, né, qual algoritmo, abordagem é usada. Então, eu já coloquei ali algumas informações para você complementar. Tipo de entregáveis ou saída produzida pelo sistema, que ele usa, quais são os dados de entrada que ele vai usar, quais são os dados que são utilizados para treinamento, quais são as métricas de performance, quais são as limitações conhecidas, as integrações, ou seja, se o IA tem integração com outros sistemas, com outras plataformas, precisa descrever tudo aqui. Tem supervisão humana ou a sua IA ela faz as coisas que ela quer, do jeito que ela quer, a hora que ela quer? Também vai colocar aqui. E o volume operacional. Dene, mas eu não sei nem metade disso. Se você não sabe nem metade disso, você escolheu viver no improviso. Você escolheu viver no caos. Você escolheu estar numa agenda de gestão de risco, de crise, ou nem de risco, uma agenda de gestão de crise. Por que eu estou falando desse jeito? Pelo seguinte, porque se você não tem dados, se você não sabe o que tem no seu ambiente, o que faz, quem criou, para que serve, que problema resolve, o que ele usa de informação, como ele processa as informações, quais são os entregados, tudo isso, você está cego, você não tem dados para tomar decisões, você não consegue nem fazer avaliação de riscos. Ou o risco já está aí, né? Já sabe o risco. Bom, contexto de uso do sistema de IA, quais são os processos de negócio suportados, quais são os usuários do seu sistema de IA, né? Se tem populações afetadas, qual a consequência de uma falha nessa sua IA, tem legislação aplicável? Coloca aqui, ok? E aí, nós vamos para a análise das partes afetadas, os stakeholders, ok? Então você vai colocar lá quem é afetado, como essa pessoa é afetada pelo sistema, qual que é o nível de vulnerabilidade que existe e se tem algum mecanismo de proteção, ok? Então você vai colocar aqui, tudo é só ilustrativo, você vai incluir as informações de acordo com a realidade da sua organização, ok? Quem é afetado, como é afetado pelo seu sistema de IA, quais são o nível de vulnerabilidade que tem nesse sistema de IA e quais são os mecanismos de proteção disponível. Se você não sabe qual o nível de vulnerabilidade, já perdeu o jogo também. Por isso que existe todas essas etapas aqui do nosso módulo aqui de implementação de governança e segurança para a inteligência artificial, para você não viver de improviso, para você não viver no caos, para você não viver de gestão de crise, de bombeiro apagando incêndio. Nós estamos saindo cada vez mais do operacional e cada vez mais indo para a cadeira de liderança. Nós estamos aqui porque tudo isso que está sendo discutido é nível tático e estratégico da organização. Ou você prefere nível estratégico e nível tático. Legal? Depois tudo vai aterrissar lá no operacional.
Vamos lá, catálogo de ameaças específicas de inteligência artificial. O que eu fiz? Eu coloquei aqui para você algumas ameaças, ok? Então tem envenenamento de dados, vazamento de dados, né? Viés nos dados históricos, ok? Qualidade e representatividade dos dados, data drift e concept drift, né? Mudança na distribuição dos dados reais ao longo do tempo, né? Se vai manter o sistema atualizado, desatualizado, ok? E aí, ó, ameaça de modelo em produção, coloquei aqui, ó, a parte dos tipos de ataque que vai ter lá, prompt injection, exfiltração de modelo, inversão do modelo, ataque de interferência de membros, etc. Eu já coloquei aqui para você as ameaças. Você vai usar elas, ou se tiver na sua organização mais ameaças do que tem aqui, só incluir aqui na tabela. Essa tabela não, ela pode ser viva. Viva que eu falo assim, pode atualizar ela. Então tem ameaças para governança também, não vou passar por elas. E aí a gente vai fazer o quê, pessoal? Por que você precisa das ameaças? Porque quando a gente faz gestão de risco, você vai fazer o quê? Vai fazer, você vai fazer, você tem uma ameaça, e essa ameaça, ela vai fazer o quê? Essa ameaça, ela vai explorar a vulnerabilidade, ok? Então, a ameaça vai explorar a vulnerabilidade. E o que nós vamos fazer? Qual que é a probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade? Depois eu vou calcular qual que é o impacto quando a ameaça explora a vulnerabilidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. Temos as ameaças e agora nós temos as vulnerabilidades. Então, eu já deixei aqui para vocês já sugestões aqui de vulnerabilidades. Ok? Por exemplo, vulnerabilidade, ó, falta de controle de versão dos modelos de inteligência artificial. Perfeito? Olha lá, as APIs de inteligência artificial sem autenticação, usando MFA, etc., rate limit, etc., controle de sessão, tudo mais. Tá? Olha lá, dados sensíveis não criptografados nos pipelines de machine learning. Já é outra vulnerabilidade. Estou aqui, pessoal, falando de vulnerabilidade. Olha quanta vulnerabilidade aqui. Tá? Vamos lá? Vamos lá para. Olha lá, logs de auditoria. Logs de auditoria são insuficientes. Né? Olha quanta coisa que tem aí para você avaliar aí depois aí sobre tudo isso. Deixa eu voltar aqui num ponto. Espera só um minutinho. Que é o seguinte, eu acho que você deve ter visto aqui, ó, XAI, modelos sem técnicas de XAI implementadas. O que é isso? O XAI, pessoal, é um termo que a gente utiliza se você consegue ou não explicar como o seu sistema de inteligência artificial tomou aquela decisão, ou gerou aquela saída, ou entregou aquele resultado. Então, assim, o XAI se ele é explicável ou não, se você consegue explicar ou não como as informações foram entregues, foram geradas, consumidas, etc. Olha quanta coisa, vamos lá. Então tem bastante vulnerabilidade aqui. E aí você vai para registro e avaliação de riscos de IA. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui a descrição do risco, a ameaça e qual que é a probabilidade versus o impacto. Ok? Então vai ter lá, modelo aprende viés dos dados históricos e nega crédito desproporcionalmente a grupos étnicos específicos. Então tem viés nos dados históricos, ou ausência de teste de fairness. O que é isso aqui, pessoal? Fairness. É a parte de justiça, né? Se é justo ou não o que está acontecendo ali. Legal? Então vamos lá. Então aqui, probabilidade de acontecer isso, 4 e o impacto é 5. Então 4 vezes 5 deu o risco inerente, o risco atual, né? Deu 20.
O que eu preciso fazer? Eu preciso mitigar esse risco. E aí eu preciso começar, aí eu coloco aqui o que eu vou planejar de implementação ou o que eu já tenho de controle interno implementado hoje para esse cenário. Ok? Prompt injection em chatbot. Expõe dados de outros usuários, né? Ou gera conteúdo malicioso. Qual que é a ameaça? Prompt injection. API sem validação de entrada adequada. Qual que é a probabilidade de acontecer isso? Qual que é o impacto? 3 vezes 4, 12. O que eu vou fazer? Vou mitigar esse risco. E aí, vou fazer a sanitização, vou fazer a parte de hardening do sistema de prompt, vou colocar guardrails lá de conteúdo, vou fazer teste de red teaming, etc. Perfeito? Vamos lá? Então, você vai colocar nesse formulário aqui todos as vulnerabilidades, todas as ameaças, qual que é a probabilidade, impacto, risco inerente, o que você vai fazer? Só preencher tudo aqui. Mas antes, vamos lá, vamos ver qual que é o cálculo aqui, ó. Aqui a matriz. Aqui você tem uma matriz, ó, que já tem os pontos. Ok? Então, baseado no que foi calculado lá, já dá para ir colocando aqui. Porque o ID dos riscos que tem aqui, que você vai colocar, por exemplo, porque quando a gente olha para essa tabela, é muito fácil identificar por onde eu vou começar a resolver os problemas. Onde está escrito aqui ID dos riscos, você vai pegar o ID do que você colocou aqui, ó. Tipo aqui, ó. Esse aqui é o ID, ó. RAI 001. Então, vamos lá. Vamos para a prática. O RAI 001, o risco atual dele deu 20. Ok? Então, vem aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele vai estar posicionado aqui. Então, coloco aqui. O 001 vai entrar aqui. Você coloca 001 aqui. Se tiver, por quê? Porque deu 20, então já está lá o cálculo, então é só posicionar aqui. Ok? Simples assim, pessoal. A análise de viés e da parte de justiça, vamos dizer assim, né? O que você vai fazer? Você vai definir também os grupos de análise, né? Grupos éticos e raciais, a parte de gênero, faixa etária, jovem, adulto, idoso, né? Nível socioeconômico, parte de renda, ou seja, tudo isso a gente também vai fazer avaliação, ok? Então aqui eu coloco o quê? Coloco as métricas aqui de justiça, vamos dizer assim, né? De equidade, né? De equidade, justiça, etc. Ou seja, o que a gente está falando aqui é o princípio de garantir que o sistema ele não trate pessoas ou grupos de forma injusta, ok? É uma métrica para não tratar as pessoas de forma injusta. É isso. Traduzindo de forma mais simples. Então, tem aqui já as métricas, o que medir e o resultado que vai ser obtido, ok? Perfeito? Vamos lá? Análise de robustez e segurança técnica. O que significa aqui? Significa que você vai fazer como se fosse um teste de invasão, literalmente. Então, nós vamos verificar se tem segurança o seu sistema de IA. O que eu coloquei aqui para você? Já deixei aqui pronto para você tudo que você pode testar. Eu já coloquei os tipos de testes aqui. Perfeito? E aí, ó, por exemplo, ó, teste de vazamento de dados de treinamento. Então, o que o time de teste de invasão, o que eles vão fazer? Eles vão tentar fazer a extração de dados, né, via queries de interferência de membros, de inferência de membros, desculpa. Ok? Por exemplo, segurança das APIs de acesso ao modelo. Nós vamos testar a segurança da autenticação. Vamos testar o rate limit, vamos testar a autorização por escopo, a parte de logs de acesso, tudo isso. Ok? Então já tem aqui todos os tipos de teste. Tudo isso para a gente ter uma visão bem profunda dos riscos. Ok? E para finalizar aqui, análise da explicabilidade e transparência, que é o que eu falei lá do XAI, né? Que está aqui, ó. O XAI,
Então, vamos falar da explicabilidade e transparência. Então, vamos lá, o tipo de modelo que a gente vai fazer o teste, né? Se é caixa branca, se é caixa cinza, caixa preta. Pessoal, não vamos entrar aqui em detalhe, porque aqui está mais, não vamos falar de teste orientado, teste sem usuário e senha. O objetivo não é esse, não é a gente não entrar no operacional aqui nessa aula, ok? Manual do CISO, para quem quer sair da cadeira do operacional para a liderança. Quem está na liderança não pode ir para o operacional de volta, hein? Então a gente não vai falar aqui da parte operacional, a gente vai orientar o time operacional que tipo de modelo que eles vão testar, ok? As técnicas implementadas de explicabilidade, a qualidade da explicação para os técnicos, a qualidade da explicação para leigos, processo de resposta às solicitações da LGPD e assim por diante, ok? Você vai colocar tudo aqui, só preencher esses dados aqui da sua organização. Legal? E aí vai ter uma avaliação do nível de explicabilidade. Se o seu sistema de IA ele é transparente, né? Então, um modelo interpretável por natureza, regressão, etc. Qualquer decisão é rastreável, topzera. Aqui, afetado pode entender como mediação, ou seja, as explicações são claras, disponíveis, mas pode ser afetado de alguma maneira ali. Nível 3, parcialmente explicável, né? As explicações requerem expertise técnica para interpretação. E o nível 4 aqui, que é inexplicável, né? É impossível explicar as decisões que a sua ferramenta seu sistema de IA toma, ou seja, a sua solução de inteligência artificial, ela faz o que ela quer, do jeito que ela quer, a hora que ela quer. Tá bom? E para finalizar, depois, então o que você fez até agora? Você coletou dados suficientes para tomar uma decisão, ou seja, nós identificamos todos os problemas que existem lá em relação aos nossos sistemas de IA. Depois que você identificou todos os problemas, que a gente está chamando de riscos aqui, vamos levar agora, precisamos resolver. Está cheio de problemas, vamos resolver? Como que nós vamos resolver tudo isso? Nós vamos colocar aqui, ó, um plano de tratamento de riscos. Então, você vai lá, você pode plano de tratamento, você pode mitigar o risco, você pode transferir o risco, você pode evitar o risco ou você pode aceitar o risco. Pessoal, nas outras aulas da mentoria do Manual do CISO já tem tudo isso. Aqui a gente está trazendo a parte do tratamento de risco só para a questão da IA, nesse caso, ok? E aí você vai ter o seu plano de tratamento de riscos. Você vai ter o ID do risco, qual que é o plano de tratamento que você vai usar, como que você vai resolver o problema, qual é a opção que você escolheu. Lembra aqui, ó, mitigar, transferir, evitar e aceitar. Aqui, ó, você vai colocar aqui qual a opção que você escolheu, quais controles específicos de IA que você vai usar, quem é o responsável, qual é o prazo e a prioridade. Só preencher tudo isso aqui. Legal? Então, pessoal, é isso. Chegamos ao final da nossa etapa número 7, que é a parte de avaliação de riscos. E na próxima aula nós vamos falar sobre como você vai executar tudo isso agora. O AIIA e a parte do DPIA. Legal? Para aí chegar na etapa depois, etapa 9, 10, 11, 12, que aí já vai estar... Porque para implementar tudo isso que a gente está vendo aqui... Ah, já está ali. Para implementar tudo isso que vocês estão vendo aqui, da etapa 9 em diante, nós precisamos passar por todas as etapas anteriores. Porque se você usar os templates, se você for direto à etapa 9, os templates não vão estar... mesmo que você atualize os documentos, eles não vão estar ricos em informações ou adaptados para a realidade da sua organização, ok? Então é isso, chegamos ao final da aula número 7 do nosso módulo de IA e aguardo vocês na próxima aula. Valeu, pessoal!